Agora vamos à nossa aula de matemática. Hoje, dia 28 de outubro, nós temos duas videoaulas, uma de ciências e outra de matemática. Vamos lá, no mesmo caderno, se você já fez ciências ou se é a primeira aula que você está assistindo hoje, nós vamos usar o caderno de matemática e ciências, ok? Em matemática, nós vamos fazer as páginas 30, 31, 32 e 33 e a Pro irá explicar a lição de casa 4, página 64. Vamos lá? Muito bem! Acompanhe a leitura da página 30 com a Pro, que é uma historinha. Vamos lá? Suas experiências. Numa terra muito distante, no Oriente, um jovem de nome Sargu, tendo se aproximado de mercadores acampados na região onde morava, se surpreendeu com a diversidade das mercadorias que eles pretendiam vender. Como Sargu era um jovem curioso que sonhava em deixar o trabalho no campo para sair em busca de aventuras, começou a frequentar a feira organizada pelos comerciantes que ali estavam, acompanhando com muita atenção as vendas realizadas. Toda a mercadoria vendida na feira era calculada por um homem muito rico, a quem chamavam de mestre. Este ajoelhava-se na areia, fazia pequenos sulcos no chão, pequenos buracos, e ali colocava algumas bolinhas de metal para rapidamente calcular a quantidade de produtos vendidos. Sargu, muito interessado, quis saber como o mestre fazia aqueles cálculos tão rapidamente. O mestre, por sua vez, não quis revelar o seu segredo, mas deu apenas uma dica. Olha só. Conte os dedos das duas mãos. Uma, duas ou mais vezes e vá sempre em direção ao coração. O que será que ele quis dizer, hein? O jovem Sargu ficou intrigado com as palavras do mestre e, após várias tentativas, relembrou uma das vendas do mercador, quando contou 123 camelos e mais 58 asnos para descobrir o total de animais que havia vendido. Lembrar a dica do mestre, percebeu que contar até 10 era muito importante. Por isso, o mestre havia dito para contar os dedos das mãos e que a frase em direção ao coração significava contar da direita para a esquerda, pois a esquerda significa o lado do coração. Desse modo, Sargu conseguiu registrar na areia o seguinte esquema de pensamento: 123 risquinhos para representar a quantidade total de camelos e agrupou-os de 10 em 10, circulando cada grupo. Assim, formou 12 grupos e percebeu que sobraram 3 riscos sem agrupar. Olha só, então, o Sargu, ele colocou aqui 123 risquinhos. E aí ele foi agrupando de 10 em 10. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupinhos de 10. E sobraram 3 risquinhos sozinhos, fora do grupo de 10. Em seguida, com uma linha fechada, reagrupou 10 grupos. Ele contou 10 grupinhos de 10. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e fez um grupão, ok? Percebendo que ainda sobravam 2 grupos de 10 riscos e mais os 3 riscos soltos. Veja, então, ele fez um grupão, aqui tem 10 grupos de 10, sobraram 2 grupos de 10 mais 3 risquinhos sozinhos. E então, a representação na areia ficou assim. Então, ele abriu aqui os buracos na areia
E lembra que o mestre falou que ele tem que começar da direita para a esquerda. Então, aqui tem 3, ó. 3 risquinhos. Então, ele colocou 3 bolinhas. Aqui tem 2 grupos de 10. Então, ele colocou 2 bolinhas. E um grupão grandão, ele colocou uma bolinha. Então, 123 camelos. Continuando a registrar seu pensamento, agrupou risquinhos na areia para representar os 58 asnos. Então, ele fez 58 risquinhos e aí ele agrupou de 10 em 10. Então, ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos com 10 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 risquinhos. Não dá para completar mais um grupo com 10, certo? Então, ficaram esses 8 sozinhos. E ele não fez um grupão, porque para fazer um grupão precisa de 10 grupinhos com 10. E aqui ele só tem 5 grupinhos com 10. E também representou com bolinhas nos sulcos de areia os 58 asnos, como fazia o mestre. Então, começando da direita para a esquerda. 8 bolinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 5 grupinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 58 asnos. Situação problema. Quantos animais entre camelos e asnos foram vendidos? Represente o cálculo nos sulcos de areia, tal como fez Sargu. Então, primeiro nós temos que saber o total. Lembram as quantidades de animais? 123 camelos e 58 asnos. Então, agora você vai precisar de uma folha de rascunho. Pode ser uma folha qualquer que você tenha aí. Você vai montar essa conta, tá bom? Então, nós vamos montar aqui o nosso prédio, unidade, dezena e centena. Nós colocamos sempre o número maior em cima, lembra? Então, 123 camelos mais 58 asnos, ok? Então, monte essa continha agora, pause o vídeo, resolva a continha, que aí nós vamos voltar lá no desenho dos sulcos para registrar, ok? Então, faça a continha, depois volte que nós vamos corrigir. Pronto? Então, vamos lá, vamos ver se você acertou. Nós temos que começar sempre pela unidade. Então, 8 mais 3, 8, 9, 10, 11. Lembrando que eu posso colocar um número em cada casinha. Então, eu vou colocar o 1 aqui e subir o 1 lá na unidade. Não posso esquecer de somar esse 1. Então, 2 mais 1 igual a 3. 3 mais 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o 1 que está aqui na centena, eu só copio ele aqui embaixo. Então, o total de animais são 181 animais. Então, agora nós vamos registrar lá nos sulcos, lá nas aberturas de areia com as bolinhas. Então, você vai desenhar bolinhas. Nós temos que começar da direita para a esquerda. Então, a quantidade de bolinhas que nós vamos colocar no primeiro sulco, no primeiro buraco, é uma bolinha. Então, vamos lá? Então, você vai desenhar uma bolinha aqui, ó, no primeiro espaço, ok? Qual foi o número que nós tivemos na casa da dezena, hein? Na segunda casa. Isso mesmo, número 8. Então, você vai desenhar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolinhas. Próximo número ao lado da casa da dezena, que é a casa da centena, é o número 1. Então, nós vamos colocar uma bolinha aqui. Então, aqui nós temos o número 181. A professora está pedindo o seguinte, olha. Ao explicar o cálculo do total dos animais nos sulcos de areia, fale dos agrupamentos e reagrupamentos de 10. Quando nós fizemos o registro aqui, nós fizemos baseados lá na conta, não é verdade? Então, nós sabemos que esta aqui é a casa da unidade,
Esta aqui é a casa da dezena e esta aqui é a casa da centena, certo? São os mesmos espaços que nós usamos na nossa conta armada. E aí, nós também sabemos que cada uma dessas bolinhas aqui na dezena vale 10. E nós temos 8 bolinhas de 10, certo? Então, se nós contarmos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então, aqui nós temos o número 80. E nós também sabemos que aqui na centena nós temos 10 grupos com 10, que é igual a 100. Então, olha só como a Pro registrou. Temos 8 grupos com 10 animais, cada uma dessas bolinhas vale 10, e um grupo com 100 animais, que aqui é a centena, ó. Ou seja, 10 grupos de 10 animais, ok? Pause o vídeo agora e faça o registro. A Pro irá explicar a lição de casa 4. Observe como Nina organizou suas bonecas em linhas e colunas. Então, a Nina tem aqui 1, 2, 3 linhas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Utilize a escrita matemática para registrar a quantidade de bonecas de Nina. Registro por meio de adição. Então, se eu tenho 3 linhas e 7 colunas, como que eu tenho que montar essa conta de adição? Continha de mais, hein? Ó, 7 colunas e 3 linhas, hein? Registro por meio da multiplicação. Como que eu monto essa continha de multiplicação? Se eu tenho 3 linhas e 7 colunas, hein? Então, faço registro em adição, que é continha de mais, e em multiplicação, que é continha de vezes. E amanhã, na nossa live, nós vamos corrigir. Quem não estiver na live, irá fazer a correção na próxima aula de matemática, ok? Muito bem, então vamos corrigir a lição de casa 2. Quem não fez a correção com a Pro na live, vai corrigir agora. Quem já fez a correção na live, pode pular essa parte, ok? Uma fábrica confecciona meias com as características a seguir. Quanto aos modelos, então tem meias geométrico, liso ou canelado, que são esses 3 modelinhos aqui. Quanto às cores, tem amarela, tem verde, tem vermelha ou tem azul. Preencha a tabela para descobrir quantos tipos diferentes de meias a fábrica pode confeccionar. Então, você vai preencher esta tabela aqui, ó. Você vai desenhar as meias e colorir com a cor que está solicitando aqui, tá? Então, olha só, as geométricas, todas as cores, ó, amarelo, verde, vermelho e azul. Aí, as lisas, você vai também desenhar e depois colorir com as cores que estão aqui. E as caneladas da mesma forma, tá? Então, se você ainda não desenhou e não coloriu, pause o vídeo agora, faça os desenhos e depois pinte, tá bom? E aí, nós temos algumas perguntinhas. Quantos tipos de meias de cada cor a fábrica pode confeccionar? Vamos olhar? Ó, eu tenho 3 amarelas, 3 verdes, 3 vermelhas e 3 azuis. Então, de cada cor, 3, ok? E ao todo, quantos tipos diferentes de meias a fábrica pode confeccionar? Vamos fazer esse registro com uma conta de multiplicação? Olha só, eu tenho 4 cores vezes 3 modelos. Vou fazer 4 vezes 3 ou 3 vezes 4, ok? Para o número 4, 3 vezes para descobrir o resultado. Então, 4 mais 4, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mais 4, 8.
9, 10, 11, 12. Então, 3 vezes 4 ou 4 vezes 3 é igual a 12. Ok? Veja se você acertou, senão você apaga e arruma. Não tem problema. Agora, nós vamos corrigir a lição de casa 3. Quem também não fez a correção com a Pro na live, vai fazer agora, ok? Lara tem 3 vestidos e 5 chapéus caipira para usar na festa junina de seu colégio. Quantas possibilidades ela tem para se vestir? Então, vamos ligar primeiro os chapéus aos vestidos? Então, olha lá. 1, 2, 3. Agora, vamos ligar o outro chapéu. Agora, o outro chapéu. É importante você ir mudando de cor, tá bom? E o outro chapéu, o último agora. Então, se você não ligou, você vai pausar o vídeo agora, você vai pegar 5 cores de lápis de cor diferente e vai fazer a ligação, ok? Já fez? Vamos somar? Quantas possibilidades, então, a Lara tem para se vestir? Vamos contar aqui as flechas que nós ligamos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vezes nós ligamos, certo? Agora, nós vamos fazer o registro usando uma conta de multiplicação. Então, nós sabemos que Lara tem 5 chapéus e 3 vestidos. Então, nós vamos fazer esse registro assim, 5 vezes 3. Quanto que é 5 vezes 3? Eu tenho que somar o número 5 3 vezes. Então, 5 mais 5, quanto é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mais 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, 5 vezes 3 é igual a 15. Turminha, em matemática, por hoje é só, mas antes eu quero lembrar vocês do nosso projeto de atualidades. Então, quem ainda não enviou para a Pro, precisa enviar até o final desta semana, ok? E o que você precisa fazer? Você precisa assistir a aula do dia 6 do 10, escolher um avanço tecnológico que você mais gostou, que você mais se interessou, escrever aqui um pouquinho sobre ele, não precisa ser um texto enorme, você só vai escrever que gostou, que achou interessante e por quê. Depois você vai fazer um desenho, fotografar e enviar a fotografia no e-mail da Pro, ok? E a avaliação do livro do Menino que Aprendeu a Ver será no dia 10 do 11. Então, quem já leu, leia novamente. E quem não leu ainda, precisa ler, ok? Quem ainda não providenciou o livro A Verdadeira História dos Três Porquinhos, também precisa providenciar até o dia 16 de novembro. Certo, turminha? Se ficou alguma dúvida, aí estão os endereços dos meus e-mails. Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus. Se você ainda não assistiu a aula de ciências, volte lá na sala virtual e assista, ok? Até amanhã, turma.